pessoal, sejam bem-vindos aí, novamente, graças a Deus, mais um dia aí do nosso evento. Hoje a gente vai ter uma participação muito especial, um mestre aí, que a gente acompanha na logística aí, um dos grandes mestres aí, que eu tenho muito, sigo muito nas redes sociais, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é o Hélio. Hélio, seja bem-vindo aí. Hoje a gente vai falar sobre e-commerce, essa área aí que está crescendo muito, se expandindo muito no mercado. E a gente sabe que tem muitos desafios. A gente hoje vai bater um papo. O assunto nosso hoje é se as empresas de e-commerce vão se tornar empresas de logística. A gente vai conversar um pouco com o Hélio sobre essa questão e a gente vai bater um pouco um papo. E, inclusive, eu tive conversando com o Hélio e o nosso papo é baseado muito num artigo que ele escreveu. Achei muito interessante esse artigo que ele escreveu e que, na verdade, até fez um vídeo. Depois ele vai até falar um pouquinho para a gente sobre isso. E eu achei muito interessante isso e trazer isso para o nosso bate-papo aqui, para o nosso evento, para a gente conversar com o Hélio sobre isso. O Hélio tem colocado muitos vídeos aí, né, muitas coisas sobre e-commerce, e assim, tem se tornado um cara especialista nessa área aí e tem trazido muito conhecimento para a gente. Hoje a gente vai conseguir explorar um pouco desse conhecimento. Vou estar aqui também aprendendo junto com vocês, com esse grande mestre aí, que eu tenho... É um cara que eu acompanho muito nas redes sociais, assim como outros aí, como Trigueiro, Bertálio. É um cara que a gente tem muito que aprender aí. E queria agradecer, mestre, por a sua disponibilidade, por estar aí com a gente aí, estar disponível para a gente. E queria deixar aí aberto aí para suas apresentações, falar um pouco sobre você. E provavelmente todo mundo deve te conhecer, mas de repente, né, tem alguém que não te conheça, mas aí falar um pouco sobre o Hélio Meirin aí. Ô, Rodrigo, primeiro de tudo, parabéns aí pelo evento, obrigado aí pelo convite, é sempre um grande prazer a gente estar junto aí com a comunidade logística, podendo compartilhar um pouquinho aí nossas reflexões, os nossos insights, né? E fazer uma troca aí de informação. Bom, eu sou o Hélio Meirin, a maioria das pessoas acaba me conhecendo como Meirin. Eu venho me dedicando aí à logística nos últimos 25 anos. Eu sou um apaixonado por logística e um eterno aprendiz. E ao longo aí dessa jornada aí, eu venho aprendendo logística em diversos segmentos. Eu tive a oportunidade de ser da área de logística do Grupo Gerdau, então eu aprendi um pouquinho sobre logística da área siderúrgica. Depois eu saí, fui para a Ecolab Química, né, que era uma indústria química, aprender um pouquinho sobre logística de produtos químicos. Depois eu fui convidado para ir para a Novartis, aprender um pouquinho sobre logística farma, né? E aí, na época que eu trabalhei na Novartis, a Novartis tinha, além de medicamentos, o segmento de alimentos, o segmento de puericultura, então foi um momento muito interessante. Tive a oportunidade de atuar em projetos logísticos da Casas Vídeo, onde eu aprendi sobre logística do varejo, e aí ainda faltava alguma coisa no meu aprendizado. Eu fui convidado para ir para a Wilson Sons, que é um grande operador logístico, aprender também um pouquinho sobre logística de operadores logísticos. Depois eu fui convidado por algumas outras empresas e nos últimos 8 anos eu venho me dedicando a uma empresa de consultoria, que é a HRM Logística, na qual eu tenho a oportunidade também de aprender e compartilhar um pouquinho do que eu sei em duas grandes verticais. Uma na parte de desenvolver projetos logísticos, né? Procurando colocar em prática muitas das coisas que eu aprendi nessas empresas, e uma outra vertical, que é a parte de capacitação, né? Procurando também buscar formar novos líderes logísticos. Então, esse é um pouquinho do Meirin, e a cada dia eu aprendo um pouquinho sobre logística e isso é muito legal. Grupo excelente, mestre. Um dia a gente está trabalhando para um dia conseguir chegar nesse patamar aí. E, assim, é uma honra ter você aqui com a gente aqui. Inclusive, foi o pedido de muitos colegas aí. Eu tenho certeza que muita gente está colocando nos comentários aí.
que está gostando da participação. Inclusive, a gente fez uma enquetezinha com algumas redes sociais nossas, e um dos nomes que apareceu muito era o seu, Bertabo, e outros nomes aí que já até passaram por aqui, mas são 2 nomes que tiveram na ponta aí. Eu tenho certeza que a galera está muito feliz aí e está muito atenta no que você vai falar. Então, assim, recebi algumas perguntas, alguns questionamentos em relação. Uma das coisas que o pessoal perguntou, e algumas perguntas que vieram, é o que é e-commerce e o que é fulfillment. Eu acho que tem muita gente que confunde, né, mestre? Essa questão dos dois, né? Às vezes as pessoas acham até que é a mesma coisa. Eu já vi gente falar assim que era a mesma coisa. E, assim, eu queria ver se você pode explicar para a gente, e eu tenho certeza que a partir de agora o pessoal não vai ter mais dúvida, né, através dessa explicação que você vai deixar para a gente aí, o que é cada um e a diferença entre os dois, porque, como eu falei, muita gente confunde, e essas perguntas chegam para a gente, muita gente perguntou sobre isso, já me perguntaram sobre isso. Eu tenho certeza que hoje a galera vai matar sua dúvida nessa explicação bem breve aí. Bom, vamos tentar aí para não desapontar a galera, né? Bom, quando eu olho para essas 2 palavras, a primeira coisa que eu vejo e para mim faz muito sentido, né? Tudo que tem um ezinho na frente, né? Me conduz a pensar que é algo eletrônico. Então, quando a gente está falando de e-commerce, nós estamos falando do comércio eletrônico, ou seja, das transações comerciais, que elas são realizadas através das plataformas eletrônicas. Então, nós podemos dizer que existem trocas comerciais entre empresas e pessoas físicas, né, que é o que a gente chama de B2C, né, Business to Consumer. Então, quando eu entro num site de um marketplace para comprar alguma coisa, eu estou usando aí, né, o e-commerce, o comércio eletrônico, para fazer uma compra, em vez de ir lá na loja física fazer essa compra. Existem relações de e-commerce que a gente chama de B2B, ou seja, relações comerciais entre empresas. Então, uma empresa X compra de uma outra empresa Y, também usando canais eletrônicos. Existem relações B2G, ou seja, Business to Government, e aí existe uma série. Mas, de uma forma geral, o e-commerce são as transações comerciais de compra e venda realizadas através de canais eletrônicos, né? E aí a gente está falando hoje muito dos principais marketplaces, né? Que são as empresas hoje aí que são vitrines que comercializam os seus produtos e os produtos dos seus parceiros também. Então, isso é a questão do e-commerce. Quando nós falamos de fulfillment, né, e na logística tem muito isso, essa questão de usar muitos termos em inglês, que às vezes pode, né, causar essa ligeira confusão que a gente tem, né, por usar uma terminologia em outra língua, né? Quando nós estamos falando de fulfillment, nós estamos falando de todos os processos logísticos, desde o momento do recebimento até a expedição, realizado por uma única empresa. Então, imagina que o Rodrigo vai começar a comercializar canecas de café, né, pela internet, e aí ele vai contratar uma empresa ou vai colocar as suas canecas, né, num marketplace desses aí grande, e aí essa empresa vai falar: Rodrigo, olha, é o seguinte, cara, você só define aí qual é o preço que você quer comercializar e você importa a sua caneca de onde você quiser, que a gente vai receber a caneca para você, vai conferir, vai armazenar. Na hora que você vender, na hora que o Merim ou qualquer pessoa comprar essa caneca lá no site, a gente vai fazer o processo de separação, vai embalar e vai mandar entregar. Então, isso é a operação de fulfillment, ou seja, full, completo, né? Ou seja, vai fazer todo o processo logístico para o Rodrigo e para diversas outras empresas. Essa foi um mecanismo muito importante e interessante que foi desenvolvido para possibilitar que, principalmente, né, as empresas menores, que ainda não têm a oportunidade de desenvolver uma competência logística maior, de ter uma estrutura, né, contratar
uma outra empresa que faça isso para ela, que faça todo o processo logístico. Opa, excelente. Excelente, mestre. Acho que agora o pessoal não vai ter mais dúvidas em relação a isso aí e aprendeu mais do que 50 mil aulas de aulas aí e mais do que no MBA, né? Eu falo muito que a gente aprende muito aqui. Esses dias eu estava falando com um dos palestrantes, eu falei, cara, a gente tinha uma situação que eu aprendi aqui com um palestrante aqui, eu falei, cara, eu demorei 3 anos para aprender, que eu aprendi em 2 minutos, uma explicação bem rápida, bem simples, né? E a gente consegue tirar muitas dúvidas em relação a isso aí. Uma pergunta que eu tenho, na verdade, o que acontece? Pessoal, não deixa de deixar essas perguntas. Às vezes a gente começa a conversar aqui, a gente não consegue colocar as perguntas aqui para o Hélio responder, mas pode ter certeza que a gente está atento às perguntas que vocês mandam, então não deixa de deixar seus comentários aí, deixar suas perguntas. A gente também está atento aqui o pessoal do WhatsApp, então tem muitas perguntas vindo no WhatsApp, muitas perguntas vindo no comentário para o Hélio, está chovendo perguntas aí, chovendo comentários do pessoal, mas pode ter certeza que as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, pode ter certeza que a gente vai encaminhar para o Hélio. Inclusive, as redes sociais do Hélio, para quem quiser seguir o Hélio lá, vai ficar disponível, está disponível aí no comentário aí do vídeo. Então, eu vou deixar aí no comentário. Então, você vai lá, acessa lá o LinkedIn, o Instagram do Hélio e você segue o Hélio lá e, com certeza, o que você precisar, o Hélio vai estar disponível. O canal do Hélio aí, que é o Minuto Logístico, que depois ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esse um pouquinho no final, sobre esse projeto aí, que é um projeto bem legal que ele tem e eu tenho certeza que se você for lá acompanhar, você vai gostar muito, vai aprender muito e vai agregar muito valor na sua carreira. Uma pergunta que eu tenho aqui, e eu acho que não foge um pouquinho do nosso assunto. Você acha que as empresas hoje estão preparadas, prontas para o e-commerce? Eu estava olhando esses dias um artigo e falou muito sobre o aumento, teve 208% de aumento em São Paulo de reclamações no Procon em relação à entregas, produtos quebrados, produtos que chegam errado, destino que vão para o destino errado. E reclamações, 53% de reclamações com atrasos de entrega. E na sua visão aí, na sua experiência, você que é consultor, você acompanha aí esse mercado aí, o que você acha? As empresas estão prontas? Que a gente vê muita empresa investindo em marketing, aquele site bonitão e propagandas, e na hora da entrega, ou de repente até mesmo no valor do frete, né? Que aí o cara faz todo o processo de compra, e aí é um outro questionamento que depois que eu vou fazer sobre a experiência de compra do cliente. Chega na hora de comprar, a gente vê que o valor do frete. Qual a sua visão em relação a isso aí? Você acha que as empresas estão prontas para o e-commerce ou ainda a gente está engateando no Brasil? Bom, Rodrigo, primeiro que eu acho que com o advento aí da pandemia, né, nós tivemos um crescimento bastante acelerado aí do e-commerce, o que é muito bom, né, porque isso ajuda o mercado a amadurecer. Muitas pessoas que ainda não faziam compras, né, através de plataformas de e-commerce passaram a fazer, até por causa das restrições de circulação, né? Então o e-commerce ganhou uma massa de clientes bastante grande. Acho que nós temos dois grandes grupos de empresas. Nós temos as empresas que já vinham operando no e-commerce e que, pelo seu tamanho, pela sua estratégia, já consideravam, né, as questões logísticas, e aí essas empresas estão super bem preparadas. A gente vê hoje que aqui no Brasil nós temos aí no mínimo 5 grandes players aí que fazem operações muito eficientes. Então, eu até brinco com meus amigos que moram fora do país, às vezes eles me perguntam assim, mas esse negócio de você comprar e receber em 2 horas, 4 horas acontece? E eu falo, olha, cara, nós temos empresas aqui hoje que já conseguem fazer isso de uma forma muito eficiente, né? Através de diversas estratégias de fazer entrega direto da loja, de buscar meios de fazer entregas mais rápidas. Então, nós temos essas empresas aí que já estavam consolidadas, que já vinham amadurecendo a sua
estratégia de e-commerce, e além do que você falou, de ter um site bacana, demonstrando bem os seus produtos, já tinha uma cultura logística bem sedimentada. Então, a gente tem aí um grupo de empresas que a gente poderia destacar como excelentes em processos logísticos. A gente podia falar aqui, no mínimo, 5, e com certeza são mais até do que 5. E aí nós temos aquele outro grupo, né, de empresas que descobriram, né, ao longo aí dos últimos meses, que com o advento da pandemia precisavam, né, ampliar o seu canal de vendas através do e-commerce, e aí, por talvez não terem a oportunidade de conhecer ainda muito bem o que era logística, eles investiram muito fortemente na parte mercadológica, que ela é importante, mas aí não criaram a infraestrutura logística. E aí essas empresas estão passando um aperto maior. Porque a gente sabe, né, Rodrigo, que o cliente que compra algo pela internet, ele tem um perfil diferente da pessoa que ia lá na loja, né? Então, quando você compra algo na internet, está meio que implícito, né, que as coisas vão ter uma celeridade maior, que você vai conseguir acompanhar todo o ciclo do seu pedido lá online. E aí tem muitas empresas que não conseguiram se preparar isso e estão patinando. Então, não é raro você ver no bairro onde você mora, né, pequenos comércios que do dia para a noite tiveram que começar a fazer venda por WhatsApp ou por outros canais e que não criaram a infraestrutura necessária. Posso até citar um aqui próximo de onde eu moro, né, um hortifruti, que logo em seguida aí do boom da pandemia, teve a ousadia de fazer, né, vendas por delivery, colocou lá o seu telefone, e aí todas as vezes que eu ia lá no hortifruti, eu percebia o quanto era desafiador. Mas era desafiador por quê? Porque o layout do hortifruti, ele foi feito para as pessoas irem lá fazer compras, e a partir do momento em que passou a ter delivery, tinha uma porção de carrinho cheio de compra no meio do caminho, era meio tumultuado, porque não foi pensado o processo. Então, acho que temos algumas empresas que precisam, sim, ser auxiliadas em como montar uma estrutura logística para atender o e-commerce. Quando a gente fala de e-commerce, a gente tem volumes de pedidos maiores, a gente tem pedidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Então, é diferente de você ter uma loja física em que você funciona naqueles determinados horários. Então, acho que é uma questão de adequação. Muitas empresas vão conseguir superar isso aí, e algumas não, e acho que isso é normal também. É verdade. E hoje é engraçado, né? Hoje todo mundo é e-commerce agora, né? Você vai em qualquer lugar. Na verdade, isso está tornando a gente um pouco sedentário, né? Realmente a gente ia andava, né? E era um prazer de manhã ir comprar um pão. Agora a gente não quer nem comprar pão, a gente quer pedir o pão, que o pão chegue para a gente fresquinho na nossa casa. Então, assim, principalmente aqui no Rio, né? Você também é do Rio, então você sabe aqui que a gente evita de ficar andando para cima e para baixo, a gente gosta de receber, principalmente que essa questão aí de pandemia, violência, mistura tudo isso. Então, assim, as empresas, no caso, empresas até de bairro, né, comércio de bairro, né, tem investido muito nessa questão e que você falou. Acho que eu concordo muito com o que você falou. As empresas grandes, elas estão preparadas, mas acho que essa questão das empresas menores realmente é bem complicado. E entra muito na questão que a gente até vai falar um pouco amanhã, sobre o last mile, né? A gente vai falar um pouco sobre a experiência do cliente. Eu acho que entra muito nessa questão da experiência do cliente, de a gente ver essa questão, e aí entra muito na próxima pergunta que a gente tem aí, que por que a logística é um dos grandes diferenciais competitivos durante a jornada de compra do cliente, né?
E entra até naquela questão que eu falei, né? O cara tá comprando, tudo feliz, eu vou comprar, quando chega na hora, pô, o valor do frete é maior do que o valor da compra. Aí o cara fala, pô, não, caraca, não tem como. Agora eu vou ter que ir lá no mercado, vou ter que ir lá no centro, eu moro aqui em Nova Iguaçu, vou lá do centro de Nova Iguaçu, cheio, lotado, cheio de gente, fretar fila, andar, hoje chovendo às vezes, sol quente, criança no colo, e aí o cara poderia ter comprado na internet, quietinho, rápido, acompanhado, né? Porque na verdade quando você compra, às vezes você não consegue acompanhar quando você vai na loja, né? Diferentemente quando você compra no e-commerce. E aí, porque hoje a logística, aí eu queria deixar essa pergunta, porque hoje a logística é um dos grandes diferenciais competitivos durante a jornada de compra do cliente. Rodrigo, eu vou aproveitar aí a carona da sua pergunta e falar uma coisa que durante muitos e muitos anos eu vim falando em todos os lugares que eu ia. Eu tive um período da minha vida aí que eu visitava muita universidade, né? Era convidado ainda sou por muitas universidades para falar sobre logística. E era muito engraçado que quando eu chegava assim na turma, né, de graduação, eu perguntava quem queria trabalhar em logística e a maioria das pessoas não se animava muito. O pessoal queria ir para a área de marketing, para a área financeira, para a área de RH, né? E aí, para muitos deles, quando eu falava qual era a minha função como gestor de logística, o que eu fazia, né? Dava uma ideia de remuneração, aí a galera até mudava um pouco de opinião. Então, eu acho que tem duas coisas que eu sempre frisava em falar, é que, primeiro, né, a gente precisa ter uma compreensão um pouco melhor do que a logística. Infelizmente, você sabe disso, e muitas das pessoas que estão aqui com a gente, né, a gente ainda faz uma associação equivocada de que logística é somente transporte. E aí eu sempre comento com o pessoal que logística também é transporte, mas é muito mais ampla que transporte. E a segunda coisa que eu sempre friso é que muitas pessoas acham que logística é uma atividade essencialmente operacional, e logística tem muito de operação. A operação é essencial para a logística, mas cada vez mais a logística vem sendo estratégica. Então, só queria aproveitar o seu gancho aí, porque todas as oportunidades que eu tenho é meio que um mantra meu falar essas coisas, né? Quando a gente fala sobre diferencial competitivo, né, a gente precisa entender que a organização, ou nós como profissionais, precisamos fazer algo diferente, né? Porque senão a gente vai ser mais um no meio da multidão. Então, vamos imaginar, pegar de novo aqui o exemplo da minha canequinha aqui, que você seja um fabricante de canequinhas. E aí você vai fabricar a sua canequinha e vai comercializar a sua canequinha aí através da lojinha física e também dos canais da internet. O que vai te diferenciar do teu concorrente? Claro, é a qualidade, o modelo da tua caneca, se ela mantém a água fresca, tem uma série de atributos, né, do produto, mas também, e cada vez mais, tem os atributos logísticos. Como a gente sabe, grande parte dos produtos, a gente tem uma série de produtos aí que são commodities. Então, quando a gente pensa em trocar o nosso celular, esse celular tem a mesma especificação nos 500 lugares que você vai pesquisar, se você definiu claramente. E o que vai fazer você optar em comprar no local A, B, C ou D não é o produto, porque o produto é exatamente igual. Você escolheu aquele modelo, com aquela câmera, com aquele processador, né? O que vai determinar se a empresa vai conseguir concluir aquela venda para você são as questões logísticas, como, por exemplo, prazo de entrega, se ela vai conseguir te entregar mais rápido, né? Se ela tem uma boa política de logística reversa, tipo, se eu comprar e não gostar, é fácil devolver. Se ela tem um bom processo de tracking do pedido, em que você acompanha a cada momento como está o seu pedido. Então, por isso, Rodrigo, que a logística é um dos grandes diferenciais competitivos, porque cada vez mais o processo de decisão de compra
vai levar em consideração os atributos do produto, é claro, mas também as questões relacionadas aos aspectos logísticos. E aí a gente vai ter que repensar em como a gente faz isso de uma forma melhor. Por outro lado, muitas das vezes, quando a gente não considera a logística como uma questão estratégica, a gente compromete a experiência do cliente. Então, vamos agora pensar ao contrário. A empresa julga que logística não é um diferencial competitivo e embala a canequinha de qualquer jeito, expede a canequinha de qualquer jeito, não se preocupa com uma boa etiqueta de identificação, não coloca lá na caixinha que a canequinha é frágil, não tem uma preocupação de desenvolver um bom parceiro para fazer uma entrega mais ágil. E aí eu pergunto para você, eu vou ficar satisfeito ao comprar essa canequinha e receber ela quebrada, ou então com a caixa toda amassada, uma etiqueta escrita à mão, de repente? Então, cada vez mais a logística passa a ser um diferencial competitivo. A gente falou aqui rapidinho, né, da parte que a gente chama aí de logística outbound, desde o momento que a canequinha está pronta para frente. Mas a gente também não pode esquecer de que, voltando ao exemplo aqui da canequinha, a gente tem a logística antes do processo de fabricação da canequinha. Ou seja, a gente tem lá as áreas de compras, que são áreas ligadas à logística, que, se elas forem estrategicamente pensarem também como diferencial competitivo, elas vão negociar melhor a questão das matérias-primas, vão tornar o custo da caneca, né, mais acessível e vão ser um diferencial competitivo, né, a relação do fornecedor. Se a gente olhar para dentro do processo produtivo lá da canequinha, as atividades, por exemplo, de planejamento e controle de produção, que são atividades logísticas, a gente vai ver que existe um mar de oportunidades para que a gente consiga otimizar os processos produtivos lá da nossa canequinha, para que a empresa seja mais competitiva. Então, quando a gente olha toda a cadeia dessa canequinha, desde o fornecedor, passando pela transformação até a entrega, a gente vê que existe oportunidades de, através de métodos, através de processos, através de pessoas, através de tecnologia, a gente tornar a empresa mais competitiva através da logística. Então, para mim, cada vez mais eu tenho certeza de que o mundo caminha para que a logística seja um dos grandes diferenciais competitivos para que o cliente opte por comprar da empresa A, B, C ou D. Opa, excelente. É o que eu sempre falo, né? A gente falava sempre antigamente que um dia a logística vai ser a profissão do futuro. O futuro chegou. O futuro agora está aí, a gente agora tem que se preparar para esse futuro. E eu falo muito que para o pessoal que essas empresas, elas buscam sempre as melhores pessoas, né? Inclusive dentro da visão delas, sempre ter as melhores pessoas, as melhores tecnologias, as maiores empresas, os maiores players aí que a gente acompanha no e-commerce, a visão dessas empresas, que você colocou os 5 aí, né? Não vou nem citar os 5 para a gente não esquecer nenhum, mas os 5 maiores aí, eles sempre têm essa visão. E, mediante essa questão, a gente sabe que existem muitos operadores logísticos, a gente está vendo a aquisição de muitas empresas, né? As grandes empresas aí comprando outras empresas, inclusive operadores logísticos. E, mediante essa questão, aí eu queria saber um pouco da sua visão, de repente da sua experiência. Na verdade, é um pouco complicado a gente saber qual vai ser realmente a direção, mas a gente pode, de repente, através do que você acompanha aí no mercado, que a gente vê, em relação a essa questão, será que essas empresas de e-commerce vão virar grandes empresas de logística? E a gente vê aí que elas investem fortemente, e que você falou, entrega 3 horas. Aqui perto de casa, aqui esses dias comprei um produto em uma dessas empresas grandes aí, esses grandes players,
Descobri que aqui do lado tem um hub e a casa de ração, onde compro a ração do meu cachorro, é um hubzinho que eu posso, de repente, ali tirar o meu produto e tranquilamente. E não tem mais aquele problema de o cara bate na minha porta aqui, não me acha em casa. De repente, bate aqui, pô, cadê o seu Rodrigo? Aí volta, aquele problema que tinha antigamente, né? Com a grande companhia que nós temos aí, que se chama Correio, né? Que é estatal, e batia na sua porta, e aí você tinha que ir lá na fila, procurar o cara, e hoje a gente não tem tanto grande problema em relação a isso aí, porque as empresas estão investindo em hubs. Eu descobri esses dias que o cara aqui da ração do lado da minha casa, ele é um hubzinho de uma dessas empresas, de grandes players. Na sua visão, você acha que essas empresas estão investindo tanto em tecnologia, tanto em logística, e sempre trazendo os profissionais mais gabaritados que nós temos no mercado aí para dentro dessas empresas? Você acha que essas empresas irão virar empresas de logística? Rodrigo, assim, o que eu tenho percebido é que essas 5, 6, né, ou 10 maiores empresas estão caminhando para isso. Se a gente olhar o histórico aí dos últimos meses, a gente vai perceber uma movimentação muito intensa, né, dessas maiores empresas de e-commerce ampliando as suas operações logísticas, seja com a abertura de novos centros de distribuição, seja com a aquisição de outras empresas que eram muito focadas ou em tecnologia de rastreamento de entrega, ou empresas que faziam aí a entrega da última milha, né? Então, eu venho percebendo que as big empresas de e-commerce já entenderam que a logística é o grande diferencial, como a gente conversou aí na pergunta passada. É só a gente observar qual é a grande disputa que a gente tem hoje, né? A gente está gravando aqui, fazendo essa live, fazendo as nossas reflexões aqui em sites, e essas maiores empresas aí estão disputando minuto a minuto para ver quem diz para o consumidor e consegue cumprir uma entrega mais rápida. Então, eu sou de uma época em que você fazia entrega com D+2, e aí um dia a gente conseguiu fazer com D+1, ou seja, o cliente comprava e a gente entregava no dia seguinte. E aí a gente passou a fazer entregas no mesmo dia se o cliente colocasse pedidos até tal hora, tinha uma linha de corte, e para determinadas regiões a gente conseguia fazer entrega. E hoje a gente vive um momento aí que os caras estão prometendo e estão conseguindo fazer entregas, né, em algumas horas. E aí, para isso, eles entenderam, né, que para conseguir, né, concretizar isso que estão oferecendo para o cliente, o caminho era investir em logística. O que foi muito curioso é que existiam muitos caminhos, mas dois mais claros, né? Ou você poderia terceirizar isso com uma grande empresa que tem know-how nisso, a gente tem excelentes operadores logísticos no mercado, né? Ou você trazer isso para dentro e você primarizar essa operação toda. E o que eu percebo que dessas maiores empresas, todas elas tiveram a opção, né, decidiram criar sua própria estrutura, né? Provavelmente entendendo que isso é tão estratégico que ela precisa estar ali dentro. Então, você pega hoje, dessas 5 maiores empresas de e-commerce, todas elas têm uma estrutura de logística muito forte, né? Se a gente sair das empresas de e-commerce, for para as empresas de cosmético, elas têm estruturas de logística também muito forte, e aí a gente vem percebendo que as grandes empresas de e-commerce estão virando também grandes empresas de logística. E hoje, eles já têm know-how, já têm profissionais, já têm infraestrutura que possibilita a eles, inclusive, oferecer serviço para outros, né? Quando a gente olha lá o que é um marketplace, nada mais é do que você ser um operador logístico para um parceiro. Então, a gente pega aí uma big dessa aí, que tem um site poderoso, que tem investimento de marketing fantástico,
e quando você vai lá comprar, você vê, ó, esse produto é vendido pela empresa A, mas, na verdade, é de um parceiro. Só que aí a empresa também chegou à conclusão, não adianta nada, se a entrega for ruim, é o meu nome lá que está aparecendo. Então, traz para cá que eu faço esse serviço para você. Então, eu percebo sim, Rodrigo, que as grandes empresas de e-commerce, elas já viraram grandes empresas de logística, e talvez, em algum momento aí dessa caminhada, elas vão começar a oferecer outros serviços, né? Talvez não só para o e-commerce, mas para outros lugares, porque eles têm know-how, eles têm infraestrutura, eles têm capilaridade, eles têm isso aí que você falou. Várias dessas empresas já têm vários hubs, várias empresas estão desenvolvendo estratégias de última milha muito, muito interessantes, né? De fazer entregas a pé, entregas de bike, e aí ele vai conseguir otimizar isso tudo, e muitas dessas empresas aí também de e-commerce já pegaram a área de logística e criaram uma outra empresa. Então, se a gente observar aí das 5 maiores empresas de e-commerce, tentando aqui lembrar, 3 delas, a área de logística é uma empresa separada, já é uma empresa que toca separada e provavelmente em algum momento vai poder oferecer serviço para outras empresas, não necessariamente de e-commerce. Não, verdade. Inclusive, você está muito mais no centro do Rio do que eu. Eu lembro antigamente no Rio era uma disputa danada de empresas de fast food, né, de entrega, e hoje vê o pessoal aí esses grandes players aí disputando o centro do Rio, entregas para lá, gente andando de bicicleta para cá, com roupinha. Acho até chega a ser engraçada, né, a disputa, né, e a gente vê essa disputa cada dia mais crescente. Eu acho que isso tudo quem ganha é o cliente final, né, a gente sempre, nesses dias todinhos aí, tem mais 2 dias aí, mas eu tenho certeza que no final uma lição vai ficar muito importante para a gente, para quem até quer crescer na logística, é que o cliente é o centro de tudo, né? Eu sempre ouço falar que a gente tem que trabalhar com o sonho do cliente. Eu lembro que uma vez perguntaram, é um mantra que eu tenho esse mantra também, me perguntaram assim, como você define a logística? Eu falei, fiquei pensando, tinha várias definições, Balaô, Vertágora, tem um monte de gente aí, eu fiquei pensando, juntei todos eles e fiz uma reflexão, eu falei, cara, eu acho que a logística hoje é levar o mundo às pessoas. E para quem é de fora, e eu também sou administrador também, eu tenho vários colegas que trabalham no financeiro, comercial, e eles falam que isso é um pouco utopia, né? Pô, isso aí viajando, cara. Eu falei, cara, mas não é. Você leva o mundo às pessoas. Você pega algo que está lá na China, algo que está lá bem longe, num lugar que você nunca viu na sua vida, que você nunca vai ir na sua vida, e você consegue trazer isso para uma pessoa. E assim, nessa visão, eu queria até perguntar isso, que muitos colegas perguntam isso para a gente, e acho que não está nem nas questões que a gente até tinha feito aqui, né? Que é algumas questões que o pessoal sempre pergunta para a gente, mas essa é uma questão que o pessoal sempre pergunta, e é um pouquinho mais da sua experiência e da sua visão. Você acha que as lojas, porque esses grandes players, eles têm lojas, e você acha que as lojas elas vão se tornar grandes hubs, ou a gente vai ter o fim dessas lojas físicas para frente aí? Porque a gente sabe que o e-commerce ele veio para ficar, vai crescer muito, vai se expandir de uma forma monstruosa no Brasil, assim que a gente tiver o aquecimento da economia. Na sua visão, na sua experiência aí, você acha que as lojas elas se tornam hubs ou elas é o fim das lojas físicas? Só vou responder já, mas só antes eu queria pegar um gancho aí no que você falou assim do centro do Rio, de você ter uma concorrência acirrada de entregadores, né? Então você vê pessoas uniformizadas, né, de bikes e de motocicletas, né? E enquanto você estava falando, me ocorreu uma coisa. Eu não acharia muito estranho e muito difícil, né, de que em determinado momento alguém chegasse e falasse assim, cara, eu vou criar uma empresa para consolidar todas essas entregas do centro, em vez de ter
a empresa A, B, C e D lá mandando o seu ciclista com 2 pacotinhos, o outro com 3, eu vou ser um consolidador e vou ter aqui uma multimarca fazendo a entrega disso tudo. Em vez de ter 3 ciclistas, eu vou ter um fazendo essa entrega aqui. Então, você vê como é que a logística ela tem possibilidades, né? E aí você vai falar assim, Meire, mas qual é o interesse que alguém vai ter de fazer isso? É muito simples. O cara vai falar, Rodrigo, em vez de você deslocar lá 15 ciclistas por dia, você vai passar a deslocar 5 e isso vai ficar mais barato. Pronto, já convenceu. Então, acho que isso são coisas que vão acontecer porque a gente que trabalha com logística, a gente está sempre equilibrando 2 grandes pratos, né? Na verdade, muitos, mas 2 são muito legais, né? Mais ou menos como aquele artista, né, que bota um prato assim num pauzinho, vai rodando, né? Tem 2 deles que se cair, a casa cai, que é a questão do serviço ao cliente, que tem que estar sempre buscando melhorar, mas do outro lado também tem o custo. Então, esse trade-off aí tem sempre que acontecer. Então, grande parte dos projetos que eu apresentei na minha vida, eles tinham ou melhoria de serviço ou redução de custo. Então, talvez um dia aconteça isso aí no centro da cidade, você vai falar, pô, lá no dia X de 2021, eu conversei com o Meirinho, ele falou essa malucada aí, está acontecendo. Mas vamos voltar lá. E a gente tem bastantes empresários aqui que assistem aqui que de repente vão te procurar aí para fazer uma parceria, quem sabe? Vamos sim, ideia a gente tem, né? Você estava falando da questão da loja física, né? Eu percebo e acompanho com muita atenção aí pessoas que são muito estudiosas no varejo, no Brasil e no mundo, né? Nós temos aqui no Brasil vários profissionais aí que conhecem bastante de varejo, né? Então, a gente tem que ler para acompanhar. E o que eu venho percebendo é que a loja física, Rodrigo, ela vai ser um grande centro de experimentação. Então, você imagina você ir numa loja de computadores e poder testar o seu computador, poder mexer, poder pegar para ver o peso, poder colocar na mochila, poder projetar, sei lá eu. Então, a loja física ela vai ser um grande momento de contato, talvez, do cliente com o produto, para que ele tenha a experimentação e aí tome a decisão de comprar. Algumas lojas já fazem isso, já vinham fazendo isso até há bastante tempo. A gente tem algumas lojas que eu lembro que tem uma loja aqui no Rio que me chamou muito a atenção já há alguns anos atrás, de que não colocava celular, máquinas fotográficas, né, presa dentro de um balcãozinho, que era o padrão na época, né? Você podia pegar e mexer, né? Que todo mundo falou, nossa, bem verdade que elas eram lá com mecanismos de segurança, e acho que isso é normal. Então, acho que as lojas elas vão ter 2 grandes papéis, as lojas físicas. Essa de ser um centro de experimentação, onde o cliente vai lá para ter a sensação sobre aquele produto. Então, ele vai comprar um perfume, ele quer sentir o cheiro da fragrância, ele vai comprar uma roupa, ele quer ver como é que fica, né? Então, acho que tem isso. E acho que tem um outro ponto, que a loja também vai virar um hub de entrega. Existe um termo também em inglês chamado dark store, ou seja, dark é sem luz, né? Store, loja sem luz. São lojas que vão ficar parcialmente, né, apagadas, só servindo como um hub de entrega. Então, a gente vai ter talvez essa mudança aí de lojas que vão, em vez de ter estoque de produtos disponíveis para o produto, para o cliente fazer aquela compra naquela hora, ir lá na gôndola e pegar, você vai experimentar, vai ver, vai tocar, vai sentir, vai comprar ali no próprio totem da loja ou no seu aplicativo e a loja vai mandar te entregar. Então, acho que isso é mais ou menos o que eu tenho percebido aí, principalmente do pessoal que estuda sobre o varejo, vem comentado e eu acho que faz bastante sentido. Opa! Então, chegou mais uma pergunta aqui para a gente.
E aí, pessoal, não deixe de perguntar. Eu queria deixar um recadinho também em relação a certificado. Esse evento, ele gera certificado sim para vocês. O link vai ficar na descrição aí do vídeo. Então, vocês vão lá na descrição, tem um link para vocês acessarem aí e se inscreverem no evento. E todos aqueles que estiverem inscritos no evento vão receber um e-mail com um link que vocês vão preencher o formulário e o certificado é gerado automaticamente. A gente só vai gerar certificado para aquelas pessoas que assistirem no mínimo 3 palestras nossas do nosso evento. Então, o certificado ele é gerado em minutos. Então, você fez lá a sua inscrição, gera minutos. Hoje a gente tem uma capacidade de gerar 100 certificados por dia. Então, às vezes, possa ser que aconteça de o seu certificado não ser gerado naquele momento. Então, sim, vou pedir o pessoal para, de repente, esperar, que aí o sistema ele vai gerar automaticamente para o dia seguinte. Caso não gere, peço o pessoal entre em contato. No último evento, a gente teve em torno de 10 mil pessoas pedindo, e eu tive que aumentar a capacidade. Infelizmente, dessa vez a gente não vai conseguir fazer isso. Eu tive que aumentar a capacidade de geração de certificados, porque a gente abriu para todos aqueles que assistiram também no YouTube. Dessa vez a gente não vai conseguir fazer isso, deixar bem claro, e a gente vai gerar somente para aqueles que estiverem inscritos na nossa base lá e vão receber o e-mail para poder gerar o certificado. Beleza, pessoal? E não deixe de deixar os comentários, curtam aí, chama. A aula está bem interessante aqui, na verdade não se tornou nenhuma aula, não é uma palestra, uma live, já se tornou uma aula já. O mestre aí está ensinando, passando muito conhecimento para a gente, e a gente precisa adquirir isso aí para a gente se tornar um logístico diferenciado aí e conseguir galgar nas nossas carreiras. Mestre, eu queria fazer outra pergunta em relação a isso aí, e em relação aos grandes operadores logísticos. A gente sabe que no Brasil a gente tem muitos operadores logísticos aí de nomes de ponta, e alguns aí eu já até fiz parte da equipe, e nesse cenário todo, como os grandes operadores logísticos irão se comportar diante do surgimento de concorrentes de peso? Porque a gente já viu aí que os caras aí do e-commerce estão chegando com tudo, estão investindo com força em logística, estão investindo, inclusive você tinha até falado aí que possa ser que no futuro aí, quem sabe a gente pode ter essas empresas aí, de repente, surgindo aí como potenciais operadores, né? Não sei, a gente não sabe qual é a visão, o planejamento estratégico de cada empresa. E na sua visão, como os operadores logísticos irão se comportar? A gente já sabe que tem operadores logísticos aí sendo já fazendo parte da carteira de empresa aí, né? De algumas delas, algumas empresas já foram compradas, alguns operadores já foram comprados por essas empresas. E nessa sua visão aí, nessa sua experiência que você tem aí de mercado. Bom, Rodrigo, primeiro de tudo que eu acho que a concorrência sempre ela é muito saudável, né? Se ela for feita dentro dos princípios éticos, né? A concorrência ela nos ajuda a buscar fazer coisas melhores. Então, acho que isso vai ser bom para os operadores logísticos também, né? De ter parâmetros de comparação com outras empresas que acabam, né, desenvolvendo processos diferentes. O pessoal que trabalha em e-commerce acaba tendo uma necessidade de agilidade muito grande, de ter sistemas de suporte muito robusto diante ao volume de dados que eles tratam, de ter processos logísticos cada vez mais automatizados para poder processar grandes volumes de pedidos. Então, acho que isso vai ser muito bom para que os operadores logísticos possam ter também essa questão de comparação, né? E aí a gente vai começar a ter migração de profissionais de um lado para o outro e a gente acaba levando esse know-how. Quando eu olho hoje para o segmento de operador logístico, eu há algum tempo venho acompanhando que existe também uma tendência da gente começar a ter operadores bem segmentados, né? Ou seja, a gente vai ter operadores logísticos muito focados, por exemplo, em produtos químicos. E aí você vai ser referência quando alguém precisar fazer uma operação logística de produto químico. Você vai ser um operador logístico muito focado em produtos farmacêuticos. E aí quando você
for de uma indústria farmacêutica, você vai ter um grupo de operadores logísticos com esse know-how. Da mesma forma no agro, e em diversos outros negócios, como também é no e-commerce. Então, eu percebo que talvez a gente acelere esse movimento em que a gente vai ter operadores logísticos muito nichados, muito segmentados. E aí esses caras vão virar especialistas naquele segmento, e como a gente sabe, a logística ela tem como princípio básico o mesmo para qualquer coisa, né? Entretanto, existem algumas particularidades. Quando a gente está falando de uma operação logística de químico, ela tem algumas particularidades, por exemplo, no armazenagem, em que tem que seguir regras de armazenagem diferentes, na parte de transporte, os veículos precisam ter sinalizações, os condutores precisam ter habilitações diferentes. Então, acho que isso o operador logístico vai cada vez mais, e já tem muito operador logístico especializado em determinados segmentos. Então, acho que o surgimento de concorrentes no e-commerce talvez acelere essa questão dos operadores logísticos falar, opa, em vez de eu ficar brigando também no e-commerce, eu vou me especializar nesse segmento aqui. Olha, eu vou para esse aqui, eu vou para esse aqui, eu vou para esse aqui, e aí as coisas vão se acomodar. E acho também que vão ter operadores logísticos que vão continuar muito fortes também no e-commerce. Nem todo mundo vai para dentro dos marketplaces. Aí vai depender muito das questões de competitividade comercial. Então, se eu sou um vendedor de canequinha lá, e aí eu tiver a possibilidade de avaliar quanto custa um serviço logístico num grande marketplace ou num grande operador logístico que oferecem a mesma qualidade de serviço, e aí vai depender da questão comercial que cada um vai oferecer, do pacote de serviços, e aí o tomador do serviço vai poder tomar a decisão. Como você bem colocou, existem alguns operadores logísticos que já estão sendo comprados por algumas empresas de e-commerce, né? Então, a gente olha aí nos últimos meses, já tem esse movimento, e isso vai continuar acontecendo, né? Acho que faz parte, e isso vai amadurecendo o mercado. Então, acho que as coisas vão se acomodar. Opa! Eu acho que existe espaço para todo mundo, né? É o que eu sempre falo, né? A logística é tão ampla, às vezes a gente até esquece de algumas áreas que a gente tem dentro da logística, porque há 16 anos, eu comecei há 16 anos e eu falo muito pessoal, há 16 até me perco às vezes, 17 anos, vou fazer 18 anos, e hoje eu estou com 36, então assim, eu sempre trabalhei com logística, apesar de ser formado em administração, e que me ajuda bastante, porque a gente tem uma visão ampla, né, do que é empresa. Você também é formado em administração e a gente ajuda bastante. E apesar disso tudo, a gente vê que a logística ela mudou muito nos últimos anos. Eu falo muito isso para a rapaziada que está começando agora. Aí o pessoal acha até que eu falo, caraca, com quantos anos você tem? Eu falei, pô, cara, eu tenho 36, mas eu sempre trabalhei com logística, né? Então é diferente. Eu não conheço outras áreas. A logística é algo que eu escolhi para minha vida. E assim, pensando dessa forma, a gente vê que o e-commerce ele chegou para ficar, e ele é algo que a gente sabe que vai bombar aí nos próximos anos aí, e tem muita gente que quer entrar e sedenta a fazer parte do e-commerce. E o que a gente pode esperar, o Brasil pode esperar desse crescimento, o mercado logístico em si, o que ele pode esperar do crescimento do e-commerce no Brasil? Porque existe uma visão aí de que o e-commerce ele deve crescer muito nos próximos anos aí, principalmente com as empresas amadurecendo mais ainda suas estratégias, né? O e-commerce ele se tornando cada dia mais maduro, é algo que, apesar de a gente ver uma evolução muito grande, é novo ainda, quando a gente olha. Inclusive, a gente teve a live com o pessoal aí falando sobre RFID, e a gente viu como a gente ainda está um pouco atrasado, né, em relação à tecnologia, em relação a avanços
e em relação a muita coisa lá de fora. Então a gente já tem uma visão de que a gente vai crescer muito aí nos próximos anos, assim que, graças a Deus, todo mundo tiver vacinado, assim que a gente tiver com a nossa economia, se Deus quiser, estabilizada, todo mundo, se Deus quiser, com seus empreguinhos, muita gente com certeza vai colocar aí embaixo aí, amém, amém, amém. Então, assim, quando a gente tiver isso tudo aí, o que o mercado logístico pode esperar do crescimento do e-commerce no Brasil? Eu acho que, assim, a gente viveu aí nesse 1 ano e meio aí de pandemia, um boom que não sei se vai permanecer com essas taxas de crescimento, né? A gente teve uma entrada gigante aí de pessoas que não faziam uso de compras através da internet e aí isso foi muito forçado por essa questão aí das restrições de circulação. Então, acho que esse é um fato, né? Que tomara que não se repita outras vezes para que a gente não tenha que passar por isso. Mas eu acho sim que a gente vai continuar crescendo aí no comércio eletrônico por alguns fatores, né? A questão da comodidade, a questão do preço ser mais competitivo, né? Grande parte das pessoas hoje, né? Elas acabam tendo menos tempo, né? E aí a gente acaba tendo uma vida mais acelerada, né? Por vários motivos, e a gente acaba optando por essa comodidade de comprar algo sem ter que se deslocar até uma loja, né? Então, acho que existe sim uma tendência de continuar crescendo. Não sei se a gente consegue manter esses índices de crescimento aí da pandemia, né? E acho que você trouxe duas informações aí bastante relevantes. Isso vai depender muito de como é que a gente consegue recuperar a economia, né? Porque só pode comprar quem tem grana, só tem grana quem trabalha, só trabalha quem tem emprego, e aí é o círculo virtuoso lá da economia. Então, acho que tem esses fatores aí que podem, né, gerar algumas situações que podem impactar de forma positiva ou não tão positiva aí no e-commerce. A logística ela foi bastante afetada por essa questão do crescimento do e-commerce. Hoje, se você perguntar num grupo de WhatsApp que você participa de uma comunidade logística, uma parte considerável dos profissionais logísticos acabam trabalhando numa atividade que ela é diretamente relacionada ao e-commerce ou está do lado, então está orbitando ali do lado, né? Porque hoje é o maior movimento que a gente tem do e-commerce. Então, o mercado logístico ele tem que continuar torcendo para o e-commerce continuar crescendo, para que a gente também tenha aí uma pujança principalmente de nível de emprego. Por outro lado, cara, eu acho que é importante também o profissional de logística entender que esse é um momento em que a gente precisa buscar cada vez mais qualificação, desenvolvimento, né, para que a gente se prepare ainda mais para atuar aí nos novos desafios que vão se apresentar. Eu vejo que a gente está num momento aí que as empresas querem fazer entrega cada vez mais rápido, que as empresas... mas vai chegar uma hora, eu imagino que a empresa vai falar, cara, pô, tudo isso é legal, tudo isso é bacana, mas está pagando a conta? E aí, quando chegar nessa hora aí, se tiver pagando a conta, ok. Se a conta não tiver sido totalmente paga ou tiver sobrando pouca coisa na conta, a logística vai ter que buscar entender como pode contribuir aí nesse resultado. Então, acho que também é um momento aí de cada um de nós buscar continuar se preparando, buscar continuar entendendo, entender sobre como fazer o melhor uso da tecnologia, procurar entender como pode otimizar os processos, procurar entender como pode se tornar um líder melhor e daí para frente. Não, perfeito. Grandes dicas que a gente tem que levar para a nossa vida e com certeza já vai ficar bem anotado aqui para mim e
não é só uma dica pessoal, mas é também para mim, que eu sou um profissional de logística, estou aí no mercado, né? Buscando, cara, todo mundo, eu acho que é todo mundo buscando o seu espaço, né? Correndo atrás do seu espaço. E essas dicas são fundamentais, principalmente essa questão de um líder melhor, né? E esses dias eu estava até vendo uma postagem no LinkedIn e que você falou aí, mestre, me chama muita atenção. E aí eu queria puxar um pouco da orelha do pessoal. Em relação a um colega colocou, chega um carro para você descarregar e não tem espaço no CD. Ah, eu vou reclamar. Não, não reclamar. A gente é logístico, a gente tem que trazer soluções. Então a gente vai repensar no layout, vai compactar produtos, vai fazer o que a gente tiver que fazer. Mas a gente é logístico, a gente tem que entender que a empresa ela vive de ganhos, né? E se ela não botar o dinheirinho no bolso no final do mês e não fechar positivo, automaticamente a logística não serviu para nada. Então é o que você falou, realmente faz muito sentido no nosso dia a dia, a gente que vive aí no mercado. Se a empresa ela não tiver o retorno financeiro dela, infelizmente a logística ela não serve para nada, não serviu para algo que não impactou realmente naquilo que precisa. Então, assim, a gente precisa ter muito atenção em relação a isso e achar que a logística é só entregar produto no cliente e acabou o meu serviço, né? Isso não. A logística é muito mais do que isso. E só pegando o seu gancho aí dessa situação que você colocou, Rodrigo, de que chegou um veículo e não tem espaço para descarregar. Eu também, né, vim aprendendo aí ao longo da minha caminhada, que é exatamente o que você falou. Acho que o profissional de logística ele é um profissional que, assim como vários outros, também tem que buscar soluções criativas para aquele determinado problema. Então, acho que isso é missão nossa, profissional, de se tem um problema, você tem que buscar encontrar a solução. Mas tem, acho que, um outro fator também, Rodrigo. Eu trabalhei por muito tempo em operação, e aí quando você falou isso aí, eu lembrei de vários momentos que eu tive na minha carreira, né? Então, toda vez que chega um veículo e você fala que não dá para descarregar, você também tem que se colocar no lugar lá do motorista que ficou muitas e muitas horas na estrada dirigindo, e que tem a prestação do caminhão para pagar e que precisava descarregar para fazer um bate-volta. E acho que muitas das vezes o profissional de logística ele não tem essa sensibilidade. Então, eu queria também aproveitar aqui para deixar essa dica aí para o pessoal. Se você passar por essa situação, tenta se colocar no lugar do motorista lá que dirigiu durante 12, 14, às vezes 20 horas, numa condição nem sempre das melhores em relação ao almoço, em relação à estrada, correndo diversos riscos que a gente sabe, e aí você simplesmente fala, cara, não dá para descarregar não, fica aí no pátio esperando aí, e aí às vezes tem tanta atividade para fazer que a gente esquece, e aí depois de 2 dias aparece lá o motorista e você... Então, assim, pessoal, a gente também tem que desenvolver essa competência e nos colocar no lugar do outro. Então, pensa, se fosse eu, se fosse meu primo, se fosse meu tio, se fosse meu pai que estivesse lá. Então, só para fazer esse gancho, eu já vivenciei exatamente essa situação várias vezes e sempre me procurei colocar no lugar do outro e sempre falei para o meu time, vamos tentar ajudar um colega nosso, um pai de família, um trabalhador igual a mim. Eu estou de um lado, ele está do outro, mas, todos nós somos trabalhadores. Então, só para pegar o seu gancho aí. Excelente, mestre. Infelizmente, estamos chegando no final dessa grande live aí. Agradecer muito ao Hélio aí pela disponibilidade de estar com a gente aí, de estar passando parte do conhecimento. Tenho certeza que a gente poderia ficar 24 horas, 48, uma semana aqui conversando com o Hélio, que a gente aprendeu muito com o Hélio. E, inclusive, o Hélio, essa questão de evento da Movilog começou muito lá com os eventos que o Hélio fazia, presencial, no centro do Rio. Nunca consegui mestre, mas se Deus quiser, quando a pandemia passar, eu tenho certeza que vocês vão voltar com os eventos de vocês e pode ter certeza que eu vou ser um dos primeiros a estar lá na frente lá e participando desses eventos, que eu tenho certeza que são eventos que agregam muito e hoje esse evento surge baseado muito no que vocês faziam lá atrás. Então, assim, pode ter certeza que o que vocês fizeram
e fazem pela logística, elas com certeza elas refletem muito e com certeza é referência para muita gente. Então, assim, pode ter certeza que esse evento aqui, ele é muito baseado no que vocês fizeram lá atrás, que eu lembro que fazia, tinha os eventos, até hoje eu tenho guardado, infelizmente eu não consegui nenhum. Mas, quando voltar a pandemia, com certeza eu vou ser um dos primeiros. Se quiser mandar um voucherzinho para cá, tá tudo certo. Tá combinado, tá combinado. Então, Mestre, eu vou deixar as considerações finais aí, deixar as considerações finais contigo, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. E foi muito interessante, muito legal. Eu tenho certeza que agregou para muita gente aí. Muita gente vai sair com quando eles sempre falam, né? Com a bolsa cheia de conhecimento aí. Legal, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí pelo bate-papo. Eu também saio daqui aprendendo um montão de coisa e, como eu costumo dizer, o profissional de logística precisa se colocar numa posição de eterno aprendiz. Todo dia você está aprendendo alguma coisa nova, independente se você está fala assim, não, mas eu já tenho tanto tempo de experiência logística, todos os dias tem algo novo, algo diferente e algo importante para a gente aprender. Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, cara, se coloquem disponíveis a aprender, né? Aprender um novo sistema, aprender um novo processo. E a gente aprende de várias formas. A gente pode buscar fazer um novo curso, a gente pode assistir uma live, a gente pode assistir um vídeo, a gente pode assistir um bom programa de TV, podemos ler um bom livro, podemos bater um bom papo com alguém que nos inspire, né? Então, eu acho que essa é a primeira dica que eu queria dar. Estejam disponíveis a aprender. Uma outra coisa que eu também gostaria de colocar, pessoal, é que em logística tem, pelo menos na minha percepção, eu sempre procurei alicerçar a minha conduta logística em 3 grandes pilares, né? Então, imagina um banco com 3 grandes pezinhos lá, são as coisas que eu dou muita atenção lá em atividades logísticas, né? A primeira delas é as pessoas. Então, o profissional de logística precisa estar muito atento à sua equipe, precisa estar muito atento a como as pessoas estão. Então, eu já trabalhei em equipes de 400, 500, 600 pessoas e posso dizer para vocês, por mais automatizada que uma operação logística seja, por mais, né, você tem software, cara, as pessoas é que vão fazer diferença no resultado lá da operação. Então, procurem estar próximo das pessoas, procurem se desenvolver como líderes, independente da posição que você ocupa. Você pode ser um líder dos ajudantes, você pode ser um líder dos auxiliares, você pode ser um líder dos supervisores, dos coordenadores, dos diretores. Procure desenvolver isso. O segundo pezinho lá do meu banco procure estar atento aos processos. Muitas das realizações que eu consegui bem-sucedidas, e até as que não foram bem-sucedidas, foram olhando para os processos. O profissional de logística tem que olhar o todo, né? Vou mexer isso aqui, mas vai impactar nisso aqui. Então, sejam muito atentos aí com o processo e procurem identificar as formas pelas quais a gente consegue reduzir 1 minutinho, 1 segundo, né? Às vezes, você conseguir melhorar uma bancada de conferência, colocar ela numa altura melhor, isso já ajuda a operação muito. Então, fiquem atentos aí aos processos que acontecem dentro da logística que você tem. E o terceiro pezinho lá do banco, né, eu falei das pessoas do processo, é da tecnologia. Procurem cada vez mais entender como a tecnologia pode ser uma aliada da logística. Cuidado aí com os modismos. Vejo muita gente falando, não, a minha empresa agora entrega com drone. Outro dia um amigo meu falou, você viu aí? Agora nós estamos entregando com drone. Eu falei, cara, legal, mas quanto ficou mais barato e quanto ficou mais rápido para o cliente? Ele falou, não sei não. Eu falei, não, cara, foi só para aparecer na primeira manchete do jornal. Cuidado, às vezes a gente é meio seduzido pela tecnologia e acaba não fazendo o melhor uso dela. Então,
Se eu pudesse deixar aí algumas dicas finais, procurem aí olhar esses 3 princípios que eu chamo de PPT: pessoas, processos e tecnologia. O Rodrigo já tinha falado, mas vou aproveitar aqui e deixar um convite. Eu adoro conversar sobre logística. Se deixar aqui, eu vou ficar falando o dia inteiro. Se vocês desejarem lá, é só chegar lá no LinkedIn, Hélio Meirin, consegue me achar facilmente. Lá no Instagram, a gente tem um canal chamado Minuto Logístico, então é só procurar lá, @Minuto Logístico. E a gente tem um grande propósito aí, que é esse aí, de compartilhar reflexões e insights com outros profissionais de logística, né, procurando aí contribuir com a formação de novos líderes logísticos. E a gente faz isso de algumas formas. Uma delas, a gente produz alguns conteúdos, né? Então, a gente tem uma newsletter lá no LinkedIn, só falando sobre liderança logística, dicas que ao longo da minha vida eu fiz e que deram certo e que também não deram certo, para melhorar isso aí. Então, quem quiser, acompanha lá. E a gente tem um canal no YouTube lá, chamado Minuto Logístico, onde a gente procura fazer vídeos curtinhos, de até 10 minutos, trazendo alguma informação sobre logística. Então, a gente tem lá vídeos sobre o que é post-policy, sobre o que é cross-dock, sobre o que é líder 4.0 e por aí afora. É a forma a qual a gente procura aí compartilhar e impactar, ajudar aí a comunidade logística. Então, mais uma vez aí, Rodrigo, parabéns pelo evento, obrigado aí pelo convite, né? E a hora que você precisar e a gente puder, conte com a gente aí. Opa, pode deixar, mestre. Depois de uma aula dessa daí, com certeza a gente vai ter muitos pedidos aí, novos pedidos. Muita gente tinha pedido aí, e na hora que eu botei o banner lá do que a gente teria, uma das coisas que apareceu lá, foi um dos nomes que apareceu lá, o pessoal pedindo muito, era o Hélio Meirin, desde o último evento, né? Mas agradecer novamente, mestre. Eu acho que você e outros nomes da logística aí são referência para a gente, são pessoas que inspiram a gente, então sinta-se homenageado. A gente precisa, às vezes, homenagear as pessoas que vieram antes, né? Eu sempre falo isso para o pessoal. A gente só vai ser grande na nossa área quando a gente respeitar e realmente reconhecer as pessoas que fazem a diferença e fizeram a diferença na logística, para a gente hoje estar colhendo algumas frutas que a gente está colhendo hoje. Então, assim, hoje eu tenho certeza, já falei isso vou falar pro Bertáblio, acho que eu nunca falei pro Bertáblio, mas já falei pro Trigueiro, já falei pro Marcílio, já falei para outros nomes, e hoje eu estou falando para você também, porque você é um cara que é referência para a gente, e tenho certeza que, se não era para algumas pessoas, hoje vai ser para todo mundo que está aí participando aí, e com certeza vai te acompanhar aí para aprender muito mais. Beleza? Muito obrigado aí, mestre. Pessoal, valeu. Pessoal, só deixar um recadinho para vocês, alguns recados, que eu falei em relação ao certificado. Então, vocês podem aí embaixo, vocês vão ver que tem um link para vocês gerarem o certificado de vocês. Amanhã a gente já tem continuidade, a gente aí está no quarto, vai estar no quarto dia do nosso evento. A gente vai falar sobre Leste Maio, vai ter o Rodrigão aí, Rodrigo Silva, e o Luiz Martão, duas grandes referências aí também, que eu falo sempre na logística, dois caras tops. Então, agradecer a todos vocês. Não deixem de se inscrever no evento para receber o certificado de vocês. Também não deixe de deixar o like, a curtida de vocês em relação a isso aí. Não deixe de acompanhar o Hélio Meirin e também as nossas redes sociais. Agradecer a todos vocês aí que participaram grandemente. Muito obrigado por tudo. E estamos juntos. Até amanhã, no quarto dia de evento. E está acabando, mas está sido bem gratificante aí para todos nós. Obrigado aí, pessoal. Abraço.